Olá, sejam bem-vindos ao nosso relato sobre o desafio que foi feito durante 7 dias, né? Emagrecer com exercícios físicos sem impactos, emagrecer com a permissão da terapia, através da terapia dar essa permissão para o nosso corpo, para poder executar os exercícios sem preguiça, sem desânimo e ao mesmo tempo a gente também conseguir perder peso, né? Então eu quero contar para vocês como que foi esse desafio para mim e dizer para você, faça também, porque verdadeiramente perde peso, né? Perde peso, perde medida, né? É possível acontecer as duas coisas durante esse desafio. Eu vou continuar com os exercícios físicos, né, durante todos esses dias, né, que vou estar passando até o final do ano e até o ano que vem, porque assim fez um bem muito grande para minha vida, né, me deixou mais disposta, mais animada e ao mesmo tempo o desafio me levou a compreender mais duas coisas, que a importância da rotina na nossa vida faz toda a diferença, cria em nós um hábito, cria em nós uma disposição para se colocar ali naquele lugar e ao mesmo tempo o segundo ponto é ver que existe sim, é possível ter resultado, né? Porque ele exige de mim uma constância, exige de mim uma disciplina e automaticamente surge o resultado, né? Então quando a gente percebe alcançando esse resultado, a nossa autoestima eleva, a nossa disposição eleva, cria aquela adrenalina de conquista, de resultado em nossa vida. E é dessa forma que acontece quando nós utilizamos a terapia, né? A terapia emocional, ela vem para isso mesmo, para ajudar a gente a mudar o nosso resultado, a sair daquela situação de acomodado, paralisado, para uma situação de movimento, resultado. E não é importante ter um grande resultado, né? Mas o mais importante é ter os micro resultados e nos micro resultados você conseguir se alegrar, celebrar, né? Você colocar ali um dispositivo de recompensa, né? Eu consegui esse pequeno resultado, então vou me dar essa recompensa. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é colocada, foi criada, né? Vamos dizer assim, para isso, né? Ao momento em que nós conquistamos, nós celebramos e nós nos recompensamos por algo que conquistamos, né? Então a nossa vida, ela caminha nessas três esferas. E o fato do desafio, né, que eu fiz durante esses 7 dias, eu estava engordando demais por causa de ansiedade, preocupações, coisas para resolver. Então eu comecei a colocar cada coisa no seu lugar. As minhas ansiedades, o que eu posso resolver e o que eu não posso resolver. Em relação às coisas que eu estava fazendo, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E é o tempo para fazer e não é o tempo para fazer, né? E depois que foi ordenando essa situação na minha vida, então eu comecei a pedir permissão, né? Porque eu começava qualquer tipo de exercício, mas não continuava. Quem aí faz isso? Começa uma coisa e não continua, não termina, fica com aquela coisa pela metade. Então o desafio para mim foi justamente isso, me colocar dentro dessa disciplina. Eu vou começar e vou terminar. E o fato de eu colocar isso para mim, eu vou começar e eu vou terminar, ele criou dentro de mim aquela questão de disciplina, né? Eu vou fazer porque precisa ser feito e eu vou fazer porque eu me comprometi com algo, né? Então é importante que quando você entrar dentro de qualquer desafio na sua vida, no dia a dia, o que você escolher para conquistar, você dizer assim, eu comecei, então eu vou terminar, né? Porque você traz para sua mente, para o seu corpo, para o seu inconsciente, que você é uma pessoa que começa e termina e que você é capaz, né? Porque quando nós começamos algo e não terminamos, é a sensação de incapacidade, de fracasso, toma conta de nós. Mas quando nós começamos algo, e mesmo não querendo, a gente vai fazendo, e mesmo falhando, a gente continua fazendo, então a gente supera essa resistência para nos colocar na condição de fracassado, para a gente dizer assim, não, olha, eu comecei e terminei, foi aos trancos e barrancos, mas eu terminei, foi difícil essa jornada, mas eu terminei. Então é importante para nós sempre colocar um começo e um fim, e lutar para chegar até esse fim.
né? E ao final desse fim, nós vamos ver aquilo que nos alegra mais ainda, né? Então, para mim foi uma alegria muito grande ter feito esse desafio, ter conquistado, porque assim, primeiro eu comecei só com os exercícios físicos, né? Porque a gente ouve muito o pessoal falando assim, faça o desafio 7 dias e você vai emagrecer, vai perder peso. Não é bem assim, né? Se você fizer o desafio e continuar comendo do jeito que está, vai ter uma resistência a mais no seu corpo. Por quê? Eu percebi que eu já tenho uma educação alimentar. Então eu já tenho o hábito de comer algumas coisas e outras não. Faz parte da minha história, né? Mas o que eu percebi? Que eu comecei a perder medida nos 4 primeiros dias, mas eu não estava perdendo peso. Então eu falei assim, nossa, mas como que pode uma coisa dessa, né? Eu perder medida, mas não perder peso. Então aí eu falei o quê? Eu coloquei para mim mesma, eu preciso então tomar mais uma atitude um pouquinho mais drástica. E aí então eu resolvi colocar o jejum intermitente. O jejum intermitente nada mais é, entre aspas assim, de maneira muito simples, você deixar de fazer uma refeição, né? Todos os dias? Não, você escolhe ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você deixar de fazer alguma refeição, né? E aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 dias de jejum intermitente dentro daquele meu período de 7 dias. Então eu ia fazer, aliás, desculpa, eu coloquei 3 dias de jejum intermitente, porque eu ia fazer aí do 5º dia, o 6º dia e o 7º dia. Então eu falei assim, eu vou colocar o jejum intermitente, que é o horário da janta, que por causa da minha ansiedade, eu comecei a comer muito no horário da janta. E eu falei assim, não, então eu vou tirar a janta para mim voltar a comer o pouco que eu comia antes, né? Não ficar aquela coisa de come, repete e depois vai lá come mais uma coisinha. Então eu vi que eu estava desta maneira comendo uma emoção, ansiedade por causa de alguns problemas. Então eu resolvi fazer o jejum intermitente, quebrando esse ciclo de ansiedade para mim poder começar a fazer a coisa certa. Então eu coloquei o jejum intermitente no horário da noite para mim poder fazer e para mim conseguir, né? E o que eu percebi durante esses 3 dias, continuando com os exercícios físicos, eu consegui perder 2 quilos, né? E eu vi que diminuiu muito, né? Então, tanto que vocês vão ver os próximos exercícios aí. Vocês lembram daqueles shorts que eu queria utilizar, né? Que eu falava assim, eu quero vestir esses shorts porque eu tava muito grande, né? Então, no meu primeiro dia do exercício, eu mostro pra vocês os shorts pequenininho e que eu não conseguia entrar. E agora eu entro dentro dos shorts, né? E isso pra mim foi uma alegria. E eu perdi só 2 quilos, mas em compensação eu perdi medida, né? E isso faz total diferença quando a gente também perde medida. A medida faz totalmente uma evolução, porque muitas coisas começam a voltar, roupas, né? Voltam a caber em nós novamente, né? Então isso para mim foi uma grande vitória, né? Pequena, mas grande vitória. Então o que eu coloquei como hábito para mim dentro desse desafio? Eu vou continuar, só que eu vou fazer 3 vezes por semana, porque eu tenho umas outras atividades para ser feita. Então eu vou fazer 3 vezes por semana esse exercícios físicos sem impactos. Uma vez por semana eu coloco aqui um vídeo como eu estou perdendo peso com exercícios físicos sem impactos, né? Que tá fazendo uma grande diferença, né? E também vou continuar com jejum intermitente, só que não agora como eu fiz 3 dias seguidos, né? Mas eu vou ver ainda como eu vou colocar esse jejum intermitente na minha vida, ou se eu vou tirar algumas alimentações para o horário da noite, para que eu possa então manter esse corpo, né? Diminuir o peso e manter um corpo saudável, né? Um corpo equilibrado, né? Com uma alimentação mais equilibrada, tá bom? Então, para você que ainda não assistiu os desafios 7 dias emagrecendo com exercícios físicos sem impactos e com a terapia, assiste lá, né? Coloca na sua vida, vem fazer junto comigo aqueles exercícios que eu trabalho o corpo todo. Eu trabalho os braços, trabalho o abdômen, trabalho as pernas, que são os lugares que em nós mulheres temos esse pequeno problema, alojam as gordurinhas, né? Nos braços, na cintura e nas pernas, né? E causam para nós, assim, uma coisinha meia constrangedora na hora de comprar determinadas roupas, né? Que a gente acha bonito, quer que cabe, e por causa de alguma coisa ou alguma medida do nosso corpo, essa roupa não entra, tá bom? Mas
Meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta. Esqueci de falar para vocês isso lá no início do vídeo, mas estou falando aqui agora. Então, vem e segue-me. Vamos juntos viver essa nova jornada, esse novo desafio que vamos continuar no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.